Então, ó, uma construção é dividida em pavimentos. Um pavimento equivale a um andar da casa, a um nível da casa. Eu vou dar aqui o exemplo com esse predinho. Eu tenho aqui 4 linhas demarcando nível 1, nível 2, nível 3 e o nível 4 lá em cima, que tá aquela galerinha fazendo uma festinha lá em cima, tá? Isso significa que o nível 1 a gente chama de térreo. O nível 2 a gente chama de primeiro pavimento. O nível 3 a gente chama de segundo pavimento. E nesse caso, como o nível 4 é o último nível, a gente chama de terraço ou cobertura, depende do que está acontecendo lá. Como as pessoas estão em pé ali dando uma festinha, tende a ser um terraço. Portanto, as casas térreas são casas formadas por um único nível de piso, sendo que esse mesmo nível de piso ele tem que estar até 60 centímetros acima do nível do solo. Não é uma regra, não é rígido, tá? Se a tua casa tiver 75, 80 centímetros acima do nível do solo, ainda pode ser uma casa térrea. Eu tentei definir uma medida porque muitas vezes, quando a gente tem casa em aclive, tem ocupações que lá em cima elas estão no nível e depois elas terminam 2 metros, 2,5 metros acima do nível do solo. Isso não caracteriza uma casa térrea porque eu não consigo usar um terreno à minha volta, uma vez que ele está numa pirambeira caindo. Conseguiria usar só se eu esticasse uma lona e descesse de esquibunda, que não é o caso, né? Então, por causa disso que eu coloquei essa altura de até 60 centímetros. Aqui eu tenho exemplo de 2 casas e eu tracei o primeiro nível delas, tá? Eu tracei o segundo nível delas e tracei um terceiro nível. Reparem como no nível 1 as 2 casas têm, que é o térreo. O nível 2, a primeira casinha, que é essa mais simples, ela tem só um sótão ali, só cobertura, só um espaço que não é andar. Na segunda casa, que é mais sofisticada, a gente já tem o segundo pavimento ali com janela, uma sacada. E o último nível dessa casa aqui, ele é o sótão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero complementar a nossa definição, que casas térreas são casas formadas por um único nível de piso, excetuando-se as áreas técnicas. É comum em casas térreas a gente encontrar lajes técnicas ou áreas técnicas mesmo, onde a gente põe uma caixa d'água, onde a gente põe um mini depósito daquilo que sobrou da nossa construção, umas lajotas sobrando, uns azulejos sobrando, ou onde tem, por exemplo, um quadro de energia, pode ter. E ela ainda continua sendo uma casa térrea. Então, eu acabei de circular a casa térrea e a outra não é uma casa térrea, é uma casa de 2 pavimentos.